Olá, ouvintes do BJCast, podcast oficial do Colégio Objetivo. Eu sou a Dani, do terceiro ano. Eu sou a Maria, do terceiro ano. E a gente está aqui para entrevistar a professora Gabi. Oi, gente, tudo bem? Muito prazer estar aqui conversando com vocês no podcast. Bom, o nosso episódio da semana passada, do episódio passado, né, foi com o Murilo, de Biologia. Hoje a gente vem entrevistar a Gabi, professora de Geografia. Você dá aula de que série até que série, Gabi? Eu dou do sexto ano do ensino fundamental 2 até o terceiro ano do ensino médio. Bastante coisa, hein? Sim, eu acompanho muitos alunos desde o sexto até o terceiro ano. Então eu formo desde quando entra no fundamental 2 até quando vocês se formam e vão para a faculdade, sou eu que dou aula para vocês. Experiência própria. Eu tive aula com você só no ensino médio, que eu entrei no ensino médio. Mas a Maria desde o sexto, né, Maria? Desde o sexto. Desde novinha. Mas e aí, sua sala favorita vai se formar esse ano? Vai, vocês vão me abandonar. Chorar. Ela nem tentou negar. Nós podemos cogitar e repetir pra você, pô. Não, vem pra faculdade. Tem muita coisa legal pra aprender fora daqui. Muita coisa. E vocês vão fazer coisas que vocês gostam. É melhor. É. E você sempre soube que você queria fazer geografia? Não. Quando eu era novinha, eu já quis ser médica, cardiologista, eu quis ser bióloga. Só que eu descobri que eu tenho pavor de todos os animais possíveis do mundo. Aí já descartei. Eu quis fazer biologia marinha, porque eu sempre gostei dos animais do oceano, assim. Mas minha área nunca foi biológica. E queria fazer geologia. Mas também a minha área não é a área das exatas. A minha área é humanas, assim, de longe. Quando eu comecei a prestar vestibular, eu já sabia que eu queria geologia. Mas, como vocês sabem, não sei se todo mundo sabe, eu toco instrumentos desde os meus 7 anos de idade. Com 8 eu entrei na banda Santa Cecília aqui da cidade, comecei a tocar clarinete. E aí eu toquei a vida inteira lá, eu toquei dos meus 8 aos meus 28 anos. E aí o meu pai, ele falava muito que ele queria que eu fizesse música porque ele achava que eu tinha talento, que eu ia dar super bem, que eu ia tocar na USESP. A USESP é a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. E aí eu meio que prestava geologia na USP e música na Unicamp. Só que aí, tudo isso acontecia enquanto eu fazia terceiro ano do ensino médio no Rosa Perrone, de manhã, fazia à tarde ensino técnico no Rosa, e à noite eu fazia cursinho aqui. Ou seja, você não fazia nada direito, né? Porque não tinha nem tempo de pensar. Uhum. E aí eu ficava nessa, fazia cursinho, não fazia o cursinho especializado, porque quem faz música, as coisas de artes tem a prova específica, né? E aí eu ficava nessa. Prestava geologia na USP, e na FUVEST e música na Unicamp. Aí chegou um dia, eu prestei várias vezes, já contei essa história pra vocês, né? Que como não estudava direito pra nenhum, também achava, como eu tirava nota boa no colégio, né? Não vou precisar muito. Aí eu não passava. Aí um ano, o Lucas, né, meu marido, conhecido também como Whisky, falou pra mim, falou assim, Gabi, por que que você não presta geografia? E depois você se especializa em alguma coisa física que você gosta? Falei, verdade, vou lá e prestei geografia. Uhum. E uma das referências de geografia que eu tinha era a Dona Teresa. A Dona Teresa é a mãe da professora Bia, né, que dá aula aqui. E ela era sensacional, gente. Pense numa mulher que ela sabia tudo e mais um pouco sem olhar na apostila. Ela já tinha ido no mundo inteiro, quase, nos lugares que ela dava aula. E eu falei que se um dia eu fosse professora, eu queria ser como ela. Então, ela foi uma inspiração para eu ser professora. E era isso. Então, assim, eu ficava migrando de um lado para o outro até que eu achei, o Whisky me disse, vai fazer geografia. Eu falei, realmente vou. E aí eu achei o que eu queria da minha vida. Legal. E de onde surgiu a primeira ideia, assim, de você fazer geologia? Porque é uma coisa tão específica, né? Não é uma coisa comum. Quando eu era adolescente, tinha uma coleção, sabe igual aquelas do jornal do Folha de São Paulo? Sim. Tinha uma coleção de pedras pedras e minerais, rochas e minerais. E o meu tio fez pro meu primo. Aí vinha uma pedrinha por semana, aí tinha que fazer, daí tinha um monstruário, aí tinha as pedrinhas. E eu era fascinada por aquele negócio. Passados uns anos, eu fui fazer uma viagem para cidades históricas de Minas com a minha família. E lá tem o Museu de Ouro Preto, tem o Museu das Rochas. E aí eu fiquei fascinada, eu trouxe um pote cheio de pedrinhas, e eu sempre gostei. Sempre, sempre. E eu era, até hoje eu sou,
fascinada pelos vulcões. Então, todo lugar que eu vou viajar que tem vulcão, eu tento ir lá perto do vulcão. O único até agora que eu não consegui foi o Vesúvio, na Itália, porque quando eu cheguei lá estava muito escuro. Aí eu chorei uns 2 dias de ódio, porque eu não consegui subir o Vesúvio. Mas todos os lugares que eu vou, e tem vulcão que dá pra fazer chegar até um certo ponto, eu vou. Então eu era fissurada por vulcão, eu sempre gostei muito dessa coisa, até do espaço, essas coisas, mas aí já tem outra parte da astronomia e tal. Mas o negócio era que eu sempre fui fascinada por essas coisas de como o planeta se formava, e aí tinha aquela coisa do vulcão, das placas tectônicas, das montanhas, então foi isso que me fascinava na geologia. Aí, quando eu fui para a geografia, eu tinha claramente na minha cabeça, no primeiro dia de aula da faculdade, que eu ia me especializar em alguma coisa física da geografia. Sei lá, paleontologia ou pedologia. Pedologia é o estudo do solo. Alguma coisa assim. No segundo semestre, eu tinha mudado totalmente a minha ideia, porque eu queria a geografia política, porque é um negócio, assim, sensacional de você imaginar as relações entre os países, como um país interfere no outro mesmo não querendo. Então, assim, é muito, muito legal. E aí, como você decidiu dar aula? Quando eu entrei na faculdade, na Unicamp tem 2 modalidades que a gente chama. Tinha o bacharelado em geografia, que aí você vai ser geógrafo tipo de prefeitura, você vai trabalhar com estudo de solo para construção civil, essas coisas, e tinha a licenciatura. E eu entrei no noturno. E no noturno era a licenciatura. Só que como na Unicamp é uma coisa impressionante de legal aqui na faculdade, além de você montar o seu currículo, o que você vai fazer o que você vai fazer a sua grade horária nos seus semestres, eu podia escolher a dupla modalidade. Então o que eu fiz? Eu fazia o bacharelado durante o dia, junto com a turma que fazia no integral, e à noite eu fazia a licenciatura. Então a minha faculdade, uma delas, né, qualquer uma das 2 durava 5 anos. Eu fiz as 2 em 5 anos. Como eu não trabalhava nada, eu fui fazendo. E na época que eu estava terminando o meu curso, eu passei no concurso da Unicamp e trabalhava como auxiliar administrativo, fazia trabalho administrativo. Eu era secretária do curso de enfermagem. Então eu pedia suprimento, fazia ofício para quando os alunos precisavam fazer estágio, esse tipo de coisa. E aí o Murilo, né, que a gente sempre foi muito amigo, a gente tocava na banda junto, falou: ó, Gabi, parece que vai sair o professor de geografia do Objetivo. Você quer tentar? Falei: óbvio que eu quero. Porque assim, eu tenho 2 amores pela Unicamp, 2 momentos na Unicamp. Um como aluna, que eu amo de paixão, e uma como funcionária, que eu odeio tudo que vocês imaginarem. Porque as pessoas são muito... Os funcionários públicos, eles são muito... Como eu posso dizer assim? Não é generalizando. Mas a moça que trabalhava comigo era assim, como ela estava muito antes no trabalho do que eu, tudo que eu fazia de bom, era ela que fazia. E tudo que era feito de ruim, era eu que fazia, porque eu era novata. Então, assim, eu não tinha prazer de trabalhar lá. Eu sabia que eu estava lá enquanto eu estava fazendo faculdade. Eu trabalhei mais 1 ano depois que eu me formei lá, e aí surgiu a oportunidade. A professora, eram 2 professoras, na verdade, que davam aula no Fundamental, saíram, e aí me chamaram para dar aula no Fundamental. Aí, quando eu estava fazendo o planejamento do Fundamental, a professora do ensino médio saiu, e aí o coordenador do ensino médio da época me convidou para dar aula também. Então, eu já entrei, né, tipo, com tudo, né? De 6º ao 3º ano já era meu tudo de uma vez. Então, esse ano é o 10º ano que eu tô dando aula no colégio. Que responsa, hein? Não é? 10 aninhos já. Sim. 2013 eu entrei, mas é o 10º ano de aula. O ano que vem faz 10 anos. Que loucura. Sim. Pensa. Uma geração. Formei várias pessoas aqui já. Meu irmão. Seu irmão. O Vinícius, que trabalha com a gente na informática, eu dei aula pra ele. Quem mais? Deixa eu ver. O Vinícius, filho do nosso diretor, também dei aula pra ele, que agora trabalha aqui na Unip. Várias pessoas. Seus filhinhos. Seus filhinhos. Meus filhinhos, minhas crianças, né? Sim. E você falou que você fez o médio no Rosa, né? No Rosa. Onde que você fez o fundamental? Eu estudei, na verdade, assim, eu fiz tudo em escola pública, eu nunca estudei em escola particular. As únicas vezes que eu estudei em escola particular foram os cursinhos que eu fiz. Na minha época, escola municipal ia de 1ª a 8ª série, que era a 8ª série, que hoje é o 9º ano, né? E depois mudava para a escola, o médio ia para o estadual. Eu peguei uma época que eles tentaram dividir os 2 ensinos.
tanto o municipal e o estadual, eles eram responsáveis pelos dois. Então eu fiz a primeira série até a 4ª série, que hoje é o 5º ano, no Chico Peroba. E depois da 5ª série até a 8ª série, que hoje é 6º ao 9º, eu fiz no MEB. Mas era tudo ensino da própria prefeitura, do estado, misturou tudo. Daí quando eu saí na 8ª série, eu fui pro Rosa. Daí eu passei no vestibulinho. Depois de um ano eu prestei para fazer o técnico, que na minha época não eram juntos, você não precisava uma prova só, escolhia. Se você queria médio e fundamental juntos. Médio e fundamental. Médio e técnico juntos. Era o médio, depois se você quisesse fazer o técnico, você fazia outra prova só para o técnico. Entendi. Aí eu fiz o técnico em informática. Sou técnica em informática formada. Olha. Hoje em dia lá na ETEC não tem mais o médio separado, né? Só integrado. Sim. Vai junto com um técnico. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Assim, quando eu tava no 9º ano, meu plano era ir pra ETEC, que eu não tinha plano de vir pra cá na época. E aí eu não gostei de nenhuma das opções de curso, eu tava desesperada. Então ainda bem que eu entrei aqui. Sim. Porque aí eu tinha a opção de tipo assim, que nem de manhã a gente estuda normal aqui e à tarde a gente faz os projetos que a gente tem vontade, tipo, gravar um podcast pro jornal. Sim. Na minha época não, na minha época você entrava no ensino médio e era aula só de manhã. E eram 6 salas na minha época. Eram 2 primeiros, 2 segundos e 2 terceiros. Então, hoje tem milhões, né? Na minha época eram 2 salas de cada série. Então já era mais concorrido ainda, porque você tinha poucas vagas. Eu acho que eram 60 vagas, 80 vagas, eram 40 em 40. E todo mundo se conhecia, porque como a escola era muito pequena, tinha 6 salas, a gente se conhecia muito de manhã, então era só a gente. Então tinha aquela coisa de veterano mesmo, sabe? Aquela coisa de, ele é do 3º ano, a gente é do 1º. E o técnico, o único que tinha à tarde na nossa época era o informática. E à noite tinha eletrônica, lá os outros que tinha contabilidade, se eu não me engano. Mas aí eu gostava mais da informática mesmo, aí eu fui fazer um cursinho de informática. Lá, o técnico em informática. Que legal. Não sabia disso que você tinha. Eu sou formada. Lembra alguma coisa? Não. É programação, na verdade, não era nem hardware, né, de conserto, nada. O meu era programação. Lembro dos nomes, mas se eu mandar eu programar alguma coisa agora, acho que vocês sabem mais que eu por causa dessas aulas com o César e com a Bia, do que eu daquela época, porque eu não lembro mais nada. Não, mas também mudou muita coisa, né, porque já faz tipo assim, coisa de tecnologia muda muito rápido, então você falou que tem 10 anos que você tá trabalhando aqui, já tem mais de 10 anos que você saiu do ensino médio. Eu saí do ensino médio este ano há 20 anos. Há 20 anos? Não, esse ano não, ano que vem. Eu saí em 2003. Então... Faz quase 20 anos que eu saí do ensino médio. Gente, que doideira. Então, 20 anos, muita coisa mudou, então... Mas assim... Você estava no 1º, então, quando teve o ataque das torres. Estava no 1º ano do ensino médio, quando teve o ataque das Torres Gêmeas. Eu lembro que a gente estava, por algum motivo, em casa, eu não lembro se era greve ou alguma coisa, que a gente não teve aula, e a gente estava em casa, no dia. Eu já ouvi várias pessoas falar isso, que foi tipo um dia que estava em casa. Eu não lembro por que era, eu não lembro se foi greve da escola, alguma coisa. Esse negócio que vocês estão falando de mudar, realmente muda muita coisa. Mas algumas linguagens se mantêm. Por exemplo, vocês aprendem a C, a linguagem C, não aprende? C++? Aqui na escola, eu acho que a gente não chegou a aprender essa, mas eu sei que Então, acho que a C quem aprende é o fundamental. Mas alguém já falou aqui no colégio, que eu já ouvi falando, que eles aprendem o C. E eu aprendi o C. Mas assim, as linguagens, elas vão mudando, é óbvio, mas algumas ainda se mantêm por alguns casos muito específicos de linguagem. Mas assim, sei mexer no computador? Sei. Sei consertar meu computador? Se for hardware, não. Se for software, sim. Agora, não me peça para programar nada, que eu não vou saber fazer. E o seu atual marido também fazia informática na época? O Whisky fazia. A gente se conheceu no ensino médio, que ele é de Valinhos, né? Ele é de lá, e ele veio, porque a única escola técnica na região, ou era Campinas, ou era Itatiba, ou Jundiaí. Em Valinhos não tinha. Então ele vinha de Valinhos pra cá. E a gente era, tipo, melhor amigo, de verdade. Melhor amigo de um arranjar menina e menino pro outro, dar uns beijinhos quando a gente era adolescente. Que bonitinho. E aí a gente começou a fazer técnico, e como ele tinha que ficar direto, não dava pra ele almoçar na casa dele em Valinhos e voltar, eu ficava morrendo de dó dele. Aí eu ligava pra minha mãe: mãe, posso levar o uísque pra almoçar em casa? Coitado, vai comer salgado no Assis de novo. Assis era aquela padaria que tem ali embaixo, chamava Assis.
Aí minha mãe, traga uísque, almoçar. E aí foi. Aí a gente começou a namorar no meio do 3º ano do ensino médio. Namoramos, fizemos faculdade. Aí a gente se casou depois que a gente fez a faculdade. Os dois fizemos faculdade. E esse apelido dele surgiu na idade de vocês? Isso que eu queria perguntar. É muito Meu engraçada Deus. essa história. Como ele vinha de van, na van dele todo mundo tinha um apelido. Ok. Então tinha o rato, tinha o presuntinho, tinha não sei quem. E ele era o esquisito. Só que imagine você ficar, e aí o esquisito, beleza? E aí chama o esquisito. Aí a gente abreviou pra uísque. E ficou. Faz sentido. Não tem nada a ver com a bebida. Não tem nada a ver com a bebida. Não, que pensei ele não que tivesse beba alguma hoje, coisa. mas na época não tinha nada a ver com a bebida. Nadinha. Era de esquisito. O esquisito. Que demais. Eu É. jurava que era porque ele era alcoólatra, mas Não. não, Aos sabe? 16 anos. Exatamente. Não, gente, não é por isso. É por causa do apelido que ele tinha mesmo de. Era o esquisito. Ai, Esquisito. muito bom. Mas então vocês não almoçavam na escola? Não. Não tinha almoço na escola? Não tinha merenda. Não tinha Ah, almoço. isso é muito triste. Hoje em dia Não, até que dá merenda. triste. Não, na nossa época não tinha nada. Tinha uma cantina, mas assim, igual a nossa cantina de salgado. Aham. Nada de almoço, essas coisas. Então, o que acontecia? Eu tenho 2 grandes amigas até hoje, que eu tenho desde que a gente tinha 6 anos, até hoje a gente é amiga. E uma delas se chama Adriele, que estudou comigo até o 3º ano do ensino médio, então dos 6 anos até o 3º ano a gente estudou junto. E a Amanda, que a gente não estudou a vida inteira, mas a gente é amiga até hoje. E a Adriele fazia a ETEC comigo. Então, o que acontecia? A minha mãe levava a gente de manhã para ir para a escola, a mãe dela buscava a gente depois na hora do almoço. Aí, ela me deixava em casa, eu almoçava, ela também almoçava na casa dela, para voltar para aula da tarde, isso no 2º ano já, a minha mãe levava a gente e a mãe dela buscava às 5h30 hora que a gente saía. Então, a gente sempre dividia carona. Então, a gente tinha que ir, ou então a gente almoçava em algum lugar assim, ou a gente ia na padaria comer. Nessa época não tinha McDonald's na cidade, tá? A gente inaugurou o McDonald's praticamente, que a escola inteira desceu lá do Rosa pro McDonald's no dia. E então a gente não tinha muito lugar. Tinha aqueles restaurantes aqui perto da faculdade, que eram pros estudantes da faculdade. De vez em quando a gente vinha almoçar, quando tinha algum trabalho, alguma coisa que a gente ia ter que voltar antes, a gente almoçava fora. Senão a gente ia embora pra casa e voltava depois. Isso é uma coisa muito legal. É tipo assim, você sair da escola e almoçar e depois voltar para as aulas da É tarde. muito legal. A gente que tá no 3º foi a última turma que tem ainda aulas à tarde na terça-feira, né? A gente tem redação aqui na escola. O pessoal que é do 1º e 2º e o pessoal que vai entrar, eles têm tudo online, né? Acho que você dá algumas aulas Eu dou uma também à tarde. disciplina no 2º ano. Na verdade, não é nenhuma disciplina, é uma aula de geografia que chama Aprofundamentos de Geografia, que é dada online. Ah, sim. Que é a daquele- mesma apostila, só que é uma frente da apostila que é online. Uhum. EAD. Mas não é daquele que eles escolhem, né? Não, os itinerários são presenciais. Ah, tá. Que é o mundo contemporâneo. Aham, Que a gente tem aula de terça também, só que no horário normal. entendi. Então, aí, tipo, eles vão pra casa e assistem online essas aulas de Não tem terça-feira. essa parte divertida É, de o que é sair bem todo mundo prático. junto. É bem prático, não vou mentir, mas... É prático, mas não necessariamente seja a melhor forma para algumas pessoas. Não. Porque quem tem a disciplina de sentar na frente do computador e estudar de verdade, ótimo, não tem problema nenhum. É prático, você pode ter aula de pijama, você pode estar lá, em cima, tipo, sentado, se tiver frio, você tá lá com cobertinha, bonitinho, você não... Agora, se você não tem a disciplina de se comprometer, aí é um pouco difícil, É. sabe? Porque as pessoas, muitas vezes, eu falo isso pela minha disciplina. Às vezes você pede para as pessoas responderem, elas não estão nem com a câmera aberta. É tipo você tá dando aula fantasma. Você tá com uma tela na sua frente cheia de letrinhas, mas ninguém responde, ninguém abre a câmera. Então, assim, é complicado para eles, eu sei, que tem essa coisa da disciplina de você conseguir fazer a aula certinho, mas também é ruim pra gente que dá aula, porque às vezes as pessoas simplesmente ignoram e não querem nem saber do que você está fazendo. Uhum. A gente não tem, assim, ótimas lembranças da época da aula online, mas a gente se virou, né? É que aí agora, tipo, a gente quer aproveitar, porque, poxa, nosso último ano, né? E aí eu fico com um pouco de dó, assim, dos outros, que eu tenho a impressão que eles não vão ter o mesmo... É que o nosso ensino médio foi um pouco roubada, né? Porque a gente teve aí os 2 anos online. Mas esse ano, uma experiência muito legal, e eu não sei se eles vão ter a mesma.
Sabe uma coisa que eu percebi assim na pandemia? Vocês tiveram o privilégio de continuar tendo aula normal. Sim. Vocês não tiveram as aulas interrompidas. Tivemos um período, assim, mas... Sim. Acho que foi 2, 3 semanas. mas vocês tiveram aulas. Vocês tiveram conteúdo. Coisa que muita gente não teve, né, na escola pública. Isso é uma vantagem. Graças a Deus, a gente tinha... Vocês tinham os equipamentos, a gente tinha. Então, a gente conseguiu Se adaptar. e, assim, o conteúdo foi dado. Vocês não perderam totalmente. Perdeu, assim, a experiência de estar ali junto, de tirar, da gente brincar e estar ali junto fazendo piadinha, igual a gente faz às vezes na aula, ter os debates, que às vezes no online é horrível fazer debate, porque as pessoas não respondem. Isso vocês tiveram uma vantagem. Outra coisa que eu percebi na pandemia é que as pessoas se tornaram, por causa do isolamento, muito individualistas. Mais do que já o ser humano é, por natureza, individualista. Então, aquela coisa de assim, vamos fazer trabalho em grupo? Muita gente agora fala assim, posso fazer sozinho? Não quero fazer em grupo. Aí você fala assim, pode, mas você não quer fazer com seu colega? Tipo, não precisa junto, tipo, ficar juntinho, mas você pode fazer com alguém, online mesmo. Faz. Hoje tem a facilidade da tecnologia e as pessoas meio que se tornaram individuais. Ficou aquela coisa de se fechar no mundinho, né? Então, eu acho que isso também que os alunos do primeiro e do segundo ano não vão ter. Vocês ainda são daquela geração tudo junto, vamos fazer trabalho e vamos não sei aonde, porque vocês cresceram sem a pandemia. Muita gente não cresceu sem a pandemia. A Clara tem 4 anos. Clara é minha filha, tá, pessoal, pra quem não sabe. A Clara tem 4 anos. Ela viveu 2 anos da vida dela, metade da vida dela, dentro de casa. Isso na é muito pandemia. louco, não me desce isso. Eu também não encaixa na minha cabeça o fato de algumas pessoas terem passado grande parte da vida trancados em casa. Por exemplo, o pessoal que tá no primeiro ano do ensino médio agora, eles perderam uma experiência muito grande. E eles tipo, começaram... 8º, 9º ano. Começou a desenvolvimento muito pandemia, grande. eles tinham 13 anos. Por mais que é só 2 anos de diferença, a gente tinha 15. Mas, tipo, isso dá muita diferença na maneira como você vê as coisas, sabe? Sim, é uma fase de desenvolvimento da criança. Exatamente. As crianças que mais vão sofrer por causa da pandemia são aquelas que estavam em fase de alfabetização quando começou. Tá aprendendo a ler e escrever, elas perderam muito, porque você precisa ter alguém ali do seu lado te ajudando como uma professora, ou muitas vezes os pais deixavam com alguém, porque os pais tinham que trabalhar, muita gente não conseguiu ficar em casa também. A Clara, por exemplo, já não vai sofrer tanto, porque ela era muito pequena. Então, ela lembra, só que o mundo dela, por exemplo, nunca foi um mundo sem máscara. Então, pra ela é super tranquilo pegar e pôr máscara. Clara, vamos sair, tem que pôr máscara. Ela põe na boa e vai. Essas crianças que estavam entre os 6 e os 8 anos, 9, que pegaram esse período da pandemia, vão ter que correr atrás por causa disso. Principalmente os que estudaram em escola pública. E o pessoal que estava saindo do 8º ano, 9º ano, para entrar no primeiro ano, né? Vocês pegaram no primeiro ano, eles pegaram no 8º ano. Sim. É aquela coisa de se tornar maduro, né? Olha, você daqui para frente não tem mais liçãozinha de casa mandando recadinho para a mãe, que não tem. Eles não conseguiram pegar isso. Por quê? Porque estava online. Então, assim, muitas vezes o pai e a mãe estavam do lado assistindo a aula. Então, essa maturidade foi um pouquinho adiada para eles. Sim. Hoje, no ensino médio, talvez não faça tanta diferença. O que vai fazer? Talvez no mercado de trabalho, essa maturidade. Porque a gente percebe que as pessoas estão ficando cada vez mais imaturas. Muito por culpa dos pais também, no sentido, eu como mãe digo isso. Muitas vezes você não dá oportunidade para o seu filho fazer sozinho, porque você acha assim, não, vamos ajudar, porque vamos dar oportunidade de tudo que a gente não conseguiu fazer quando a gente era adolescente, essas coisas, vamos deixar eles, né, vamos fazer para eles terem uma vida melhor. Mas muitas vezes essa vida melhor é deixar ele sozinho a pé em tal lugar, aprender a se locomover sozinho, ter essa obrigação, não obrigação, mas essa responsabilidade de ir lá e arrumar a mochila. Eu vou dar um exemplo da Clara. A Clara tá aqui do lado, gente, porque ela veio comigo hoje, mas ela tem a obrigação de olhar a mochila para ver se tem máscara limpa e suja na mochilinha dela. Todos os dias ela vai lá e vê se tem máscara suja e limpa. Ela tem 4 anos. É uma coisa, tipo,
Irrelevante? Mas ela já Mas sabe isso- o que ela tem que Você fazer. tá estimulando ela. Sim. Isso é bom. Da autonomia e da dignidade, né? Sim. Porque eu vejo. A gente falou do pessoal que, tipo, entrou no primeiro ano, no nono ano agora, que eles eram muito novinhos, mas tem uma galera, tipo, até um pouco mais velha, que parece que parou um pouquinho no tempo, assim. Por causa da pandemia, sabe? Tipo, a gente vai fazer 18 anos já, vai se formar, tá pra ir fazer vestibular, ir pra faculdade, e a pessoa ainda tá com a mesma cabecinha, daquele tamanhozinho que ela tinha, quando ela entrou no primeiro ano do ensino médio. Porque não teve esse maturamento durante o processo. Se ela tivesse passado, talvez, em sala de aula. Porque é isso, como é que você cobra alguém fazer prova sem consulta se tá online? Então as pessoas, os alunos, todo mundo, né? Essa história. Eu faço pós, eu já contei isso pra vocês no meu MBA, também é online. E a prova, eu tenho 2 semanas para fazer a prova. Então, eu posso abrir minhas anotações, o material que o professor passou, eu posso consultar para fazer a prova. Mas eu estudo para fazer. Eu vejo, eu leio, eu discuto, né? Agora, é muito fácil eu deixar o caderno ali, eu vou ler. E qual a absorção desse conhecimento? Qual é a responsabilidade de eu saber o material para fazer? Entendeu? Muita gente perdeu isso, porque teve aquela coisa, entrou no primeiro ano e tá ali, apostila, você pode fazer a prova com consulta, as coisas com consulta, às vezes os pais estão ali ajudando, ou um irmão mais velho. Isso é resquício, isso é a consequência da pandemia. Então, Gabi, como você é uma pessoa aí que estudou várias coisas, né, e sabe bastante da área que você trabalha, você já deve ter ouvido bastante bobagem, né? Sim. Porque geografia abrange muitos temas muito polêmicos. Nossa, com certeza. Sim. Deve escutar muita bobeira. E tem bastante gente que fala coisas assim, saber, né, o que mais tem. Então a gente queria, assim, alguns esclarecimentos. Tem várias coisas, a gente poderia ficar aqui horas falando, mas a gente pensou em aquecimento global. Tá. Então você falar um pouquinho do que é esse fenômeno, por que acontece, como a gente pode buscar um ambiente melhor pra gente, enfim. Tem um ditado que é assim, todo mundo sabe, todo mundo é um pouco médico, um pouco professor e um pouco meteorologista, essas coisas que entende do clima, né, essas coisas. Então assim, quanto a falar bobagem, eu acho que tem muita gente, até você falar o que você acha, você não ter o conhecimento, falar, gente, eu acho que é isso, não tem problema. Agora, tem muita gente que sabe o que está falando, porque são pessoas estudadas, pessoas com conhecimento em suas áreas, que acabam falando de outras áreas que elas não têm conhecimento e acaba atrapalhando. Porque a minha função como professora é ensinar o que eu sei para vocês e ensinar vocês a pensarem por si próprios. A intenção não é dar uma verdade absoluta. Claro que se você está estudando as exatas são uma verdade absoluta muitas vezes. As humanas não têm uma verdade absoluta. A gente tem muito ponto de vista. Sim. Tem muita gente que acha as coisas, que não é especialista, mas não quer. Isso é um problema do nosso mundo atual, né? A coisa de você ter a certeza absoluta, mesmo você só vê a sua bolha, sem você querer ouvir a dos outros. Sobre o aquecimento global, só para a gente entender rapidinho, o planeta tem ciclos de aquecimento e ciclos de resfriamento naturais, né? E o que acontece? Os caras muito grandes que estudam clima no mundo, inclusive tem um relatório anual que se chama IPCC, né? Na sigla em inglês, ele vai falar o quê? Ele vai falar que o planeta sim está aquecendo. E era para a gente estar no momento de resfriamento do nosso planeta. Então, existe sim o aquecimento global. Existe e ele é atual. Ah, mas o meu país, ou o lugar que eu vivo, está resfriando. Qual que é a grande sacada sacada não, né? Mas a grande questão do aquecimento global? O aquecimento global não quer dizer que o lugar vai ficar mais quente, só. Mas você vai mudar coisas que existem naturalmente no nosso planeta. Então, por exemplo, o efeito estufa, a gente sabe que é um efeito natural do planeta. Se não tivesse o efeito estufa, que são os gases da nossa atmosfera, que seguram, retém um pouco do calor natural do Sol, né? Uhum. Que um pouco se dissipa no espaço e um pouco fica aqui dentro. A gente não teria vida na Terra. A gente seria muito quente durante o dia e uma friaca gigante à noite. A gente não teria vida. Então, esse efeito estufa
É que nem eu brinco com vocês na aula, é como se você tivesse lá cheio de cobertor, né, tivesse um cobertorzinho te mantendo aquecido à noite, certo? Que ele mantém um pouco o calor. É por isso que a gente tem umidade, essas coisas todas. O vapor d'água é um dos gases do efeito estufa. O gás carbônico e o ozônio não tem a ver com o efeito estufa, mas tem a de proteção da Terra. E assim vai. O que acontece? Quando surge, né, quando se inicia a Revolução Industrial, os gases são jogados na nossa atmosfera numa quantidade que nunca foi feito antes. Tanto pela industrialização, a criação do carro, a diminuição das vegetações. Então, você tira a vegetação que ajuda a dar uma equilibrada para fazer pasto. Aí vem a história do boizinho, que o boizinho também, né? O aumento da criação de gado também faz com que se aumente os gases. O gás metano, que aumenta o efeito estufa. Por isso que muitos ambientalistas ainda até falam pra gente que você não precisa ser vegetariano, se você não quiser. Mas você pode fazer um dia sem carne. Porque se você diminui o seu consumo de carne na semana, você já está ajudando o meio ambiente. Porque daí você precisa ter menos gado, menos criação para você ter a produção de carne. Mas quanto ao aquecimento, sim, ele existe. E o que a gente está vendo? A intensificação de algumas coisas que já existem na natureza normalmente. Por exemplo, furacão. Agora, em setembro, começa a temporada de furacão nos Estados Unidos. Os furacões, eles existem há muito tempo. Já é uma época que tem. Só que os furacões vão ficar mais intensos. Chuva. A gente viu no Brasil no começo do ano. Lá em Petrópolis, que teve o deslizamento de terra. Por quê? Chove, sempre choveu no Brasil. Mas as chuvas vão começar a ficar mais intensas. Então, os efeitos que a gente já tem no nosso planeta começam a ficar piores, mais intensos. Piores não no sentido de pior, no sentido de ruim. Mas eles começam a ficar mais intensos. Então, onde chove muito vai começar a chover. Onde tem seca, pode ser uma seca muito pior. Então, a gente começa a ter isso. E aí, o que me preocupa? Nós veremos um planeta destruído? Minha geração provavelmente contribuiu menos do que as anteriores, mas a gente também contribui. Principalmente porque nós somos uma população, uma geração criada para o consumo. A gente é criada para o consumo. Dia 7 de setembro lançaram o iPhone 14. Você pode ter certeza que quem comprou o iPhone 13, o celular está em perfeito estado, vai trocar por um iPhone 14 se tiver condição financeira. Sim. Simplesmente pelo fato de ter um celular de última geração. Não porque o celular não precisa porque precisa ser trocado. Tudo bem? Tem gente que troca simplesmente porque nós fomos criados aí, sim. Ah, vocês sabem a história do salto alto? Já contei pra vocês? Não. É assim, a moda também revive. Sim. Um ano, a moda é ter um salto fino no sapato. Do outro, é um salto grosso. Por quê? Porque você pode usar o mesmo sapato que você tinha antes no ano seguinte. Você não estragou o sapato em um. Você usou, né? Você usa, mas não é uma coisa tão perecível assim. Por que eles fazem isso? Para você consumir, porque senão você está fora de moda. É a mesma coisa, a nossa geração, a nossa sociedade como um todo, não só no Brasil, o mundo inteiro, é uma sociedade criada para ser consumista. E se a gente não entender isso e ter um consumo sustentável e consciente, não é parar de consumir, é consumir conscientemente. A gente está contribuindo cada vez mais para a gente ter essa mudança no nosso planeta. E, infelizmente, a gente não tem o planeta reserva, né? A gente tem o nosso. E se a gente não cuidar bem dele, pode ser que chegue uma hora que a gente comece a ficar sem coisas que a gente precisa. Uhum. Isso está cada vez mais perto de acontecer, né? Sim. Né? Por exemplo, a água. Não é que a água vai acabar. O que vai acabar? A água própria para o consumo. A água vai continuar lá correndo. Só que o que pode acontecer? Pode ser que o rio que a gente tem, a quantidade imensa que a gente tem, não use pra gente não ter consumo humano. Você tá lá com aquela água suja e mesmo assim você não vai ter consumo. E negar que tudo isso tá acontecendo é um baita de um tiro no pé. Com certeza. Não é só um tiro no pé. É você alienar as pessoas. E você fazer uma geração que são vocês, que já ouviram aquela expressão bem cafona, vocês são o futuro da nação? Realmente vocês são o futuro da nação. Vocês serão os próximos engenheiros, os próximos professores, os próximos médicos. E pessoas que são alienadas à realidade são pessoas de uma sociedade que não acredita, não vai fazer nada para melhorar. Porque ela é negacionista. Ela não acredita naquilo que muitas pessoas estudam para dizer que é verdade.
Sim. Ah, isso é muito complicado, né? Deve ser bem difícil pra você que, tipo, sabe de um assunto, ouvir as pessoas falando Tentando. coisa que não tem nada a ver. É. Mas então, pra quem tá ouvindo aí esse episódio, agora você já sabe como realmente funciona o aquecimento global. Outra coisa, pessoal, não esqueçam, a Terra não é plana, tá? Nossa, Ela é, É verdade. ela tem a forma dela que a gente chama de geodésia, né? Que ela não é esférica. Ela é toda torta, mas ela não é em 2D, ela é 3D, tá? Não se esqueçam. Sempre vão lembrar. E ponto muito importante esse. Não foi computação gráfica da NASA, tá? Tá Pode tudo ficar certo. tranquilo. O homem Não. foi pra Lua, tá tudo bem. E mesmo que fosse, eu acho que isso não vai mudar muito na sua vida. Então, assim, não precisa É. ficar tão preocupado. Não. A Lua, pode deixar ela quietinha lá. Ela tá de boa. Tá de boa. É. Ela serve até pra proteger, gente, de alguns meteoros que caem. Por isso que ela é toda esburacada. Olha, Ela é tipo um escudo que tá lá. a Lua, eu tenho assim, ela me dá muita vibe de que ela dá a vida pela Terra, sabe? Mais ou menos. Ela tá Demais. lá. E outra, gente, vocês acreditam que eu nunca consegui enxergar o tal de São Jorge na Lua? E eu Que vejo eles um falam. coelho. Eu não vejo Tem nada, o eu vejo uma coelho. Eu manchona vejo um lá. coelho. Tem o coelho, tem uma crença japonesa do coelho, que quando você consegue ver o coelho é porque você vai ter uma coisa próspera. Tipo, uma colheita Nossa. próspera. Vou ficar olhando agora pra ver se eu vejo um coelho lá. Mas eu nunca vi o tal do São Jorge que a galera fala que tem lá, eu nunca vi. Também Esse não. eu nunca entendi direito o São Jorge, eu só sei que ele tem um dragão. E que ele, É. ele mata o dragão na Lua, eu acho. É mesmo? Não sei. Eu sei Eu que ele acho tem que uma É, espada ele- porque ele- tem a ele mata o planta. dragão. Ele mata Ele o tá no dragão. cavalo e mata o dragão. Eu Sim. nunca vi nada disso. Caramba, eu achava que ele era tipo, ele montava no dragão, então ele monta no cavalo. No cavalo e mata o dragão. Nossa, Pra que mim é um viagem. coelho. E nada muda. Pra mim não tem nada naquela lua. Só ela é bonita daquele jeito, cheia de manchinhas, mas eu nunca vi nada naquela lua. Tem só buracos, né, na vida real e uma bandeira dos Estados Unidos. Exatamente. Verdade. Só isso. Só. E a dos Estados Unidos é trocada periodicamente, vocês sabem, né? Sério? Sério? É. Toda vez que passa alguns anos, eles vão lá e trocam a bandeira, porque senão ela já tava toda. Mas é Podia uma ser máquina bater. que faz. Não, astronautas mesmo. Quando eles vão pra estação Ah, tá. internacional, Ok. eles vão fazer alguma coisinha lá, eles dão uma passadinha lá, esse feito. Pra Legal. não ficar feio, né? É. Vai que alguém Justo. vai visitar lá Não e fala, é? nossa, deixaram a bandeira feia. Aí eles têm que manter assim, com esmero, né? Bonita. Pra foto. Mas é isso aí. Nós já vamos encerrando. Você quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer vocês terem me convidado. Fico muito feliz de participar neste momento. E eu quero dizer que escutem, estudem. Uma dica que eu dou para todos vocês é que nunca fiquem dentro da sua própria bolha. Ou seja, tentem ver o lado contrário das mesmo que você não goste do outro lado. Tente ler, estudar, entender o que é para você poder ter até argumento para rebater aquilo que as pessoas falam para você. Então, assim, um ditado muito, muito bom. Pessoas que têm conhecimento não são enganadas, não se levam, né, com o passar Elas não são enganadas pelas pessoas. Então, se alguém falar A, você vai falar, não, mas o A não é isso. É B, Sim. certo? Isso aí, Certo. galera. Estourem a bolha, hein? Abram as cabecinhas de vocês. É isso aí. Obrigada, Gabi. Obrigada a todo mundo que tá ouvindo. Foi um prazer fazer esse episódio com vocês. Muito Fala alguma obrigada, coisa? gente. Foi muito bom. Valeu, é isso. Tchau, pessoal. Até a Tchau, próxima. gente. Até.